como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tô te ouvindo, viu, Antônio Luiz Louruço Lagos? Tô errado, e eu né? posso afirmar para a população que é mentira essa história de calça de veludo. Você inventou isso tem uns 6, 7, 8 anos e aí fica replicando isso aí pra galera dar risada de mim. Mas eu não tenho calça de veludo nenhuma não, viu? Posso garantir pro público de casa. Mas é bem Tudo bem, parecida Tony? Grande com o abraço para veludo. você. É bem parecida com o veludo. Trouxe a minha encomenda, filhinho? Vou fazer o pedido daqui a pouquinho para pagar essa aposta, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá bom, vamos aguardar então. Agora nós temos, já levei um corte aqui na orelha, agora eu vou ficar quieto. Não, agora eu já fiquei quieto até o resto do programa, porque agora nós vamos falar do leilão lote 2, meu querido. Boa tarde. Exatamente isso, Tony. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral dessa segunda-feira. Tony, o pessoal de casa acabou de ver uma reportagem mostrando como o final de semana foi com um grande volume de turistas aqui no litoral do estado, né? Muitas pessoas vieram para essa região, temperaturas recordes, um calor imenso aqui no litoral paranaense, por isso o pessoal desceu a serra e veio se divertir aqui. E no retorno, infelizmente, muito trânsito. A população que foi para a cidade de Pontal do Paraná, em especial, acabou enfrentando um tráfego gigantesco, precisou ter muita paciência para poder retornar para a sua cidade de origem. Foram horas de trânsito até a chegada a Paranaguá e depois ainda mais trânsito até a capital do estado ou outras cidades aqui do estado do Paraná. Afinal de contas, o número de turistas aqui foi imenso. E olha só, daqui a alguns anos, esse cenário, principalmente na PR-407, pode ser diferente, tá? E por quê? Eu lembro para o público de casa, na próxima sexta-feira, a partir das 2h da tarde, tem início o leilão, então, da concessão da BR-277 e também de rodovias estaduais que cortam o litoral do estado. E uma dessas rodovias, que será administrada, então, pela empresa ou consórcio vencedor desse leilão, é a PR-407. E no contrato, a empresa que sair vitoriosa, então, desse leilão, ela terá a obrigação de, a partir do 4º ano, entregar a duplicação da PR-407. Então, a partir do 4º ano de concessão, que deve acontecer ali por volta, então, de 2027, 2028, a tendência é que a rodovia PR-407 seja duplicada. Portanto, quem chegar até a cidade de Pontal do Paraná ou sair da cidade de Pontal do Paraná vai ter duas faixas nos dois sentidos, o que é muito importante para ajudar, então, na trafegabilidade dos turistas e também de moradores aqui do litoral do estado. Também vale reforçar aqui, tanto a entrada da cidade de Pontal, entrada barra saída, como aqui também em Paranaguá, já são trechos duplicados, mas os outros 13,9 quilômetros que separam as duas cidades, não, na PR-407. Então, a partir do 4º ano, a concessão terá, então, essa obrigação de duplicar toda a PR-407, o que promete ser a solução de um dos problemas crônicos aqui do litoral paranaense, que é a entrada na cidade de Pontal do Paraná, a chegada até a cidade de Pontal do Paraná e depois o retorno desses turistas que vêm ao litoral paranaense. Pontal do Paraná, que é uma cidade que vem crescendo muito, vem recebendo cada vez mais turistas, mas que sofre bastante com esse gargalo que é a chegada e saída da cidade, Tony. É verdade, eu estava falando aqui na abertura do programa, acho que você ouviu, não sei, que para um deslocamento entre, digamos, Matinhos à Praia de Leste estava demorando mais de 2 horas ontem, porque a situação era muito complicada por conta de vários, milhares de pessoas que desceram a Serra do Mar, né? E, claro, acontecem os acidentes na Serra, e também aqui na área de entrada e tal, e isso acaba dificultando. Eu não sei se a gente vai ter alguma reportagem sobre o acidente que ainda aconteceu na sexta-feira, porque daí os motoristas também precisam se ajudar, viu, Pierre? Senão a gente vai ter problemas sempre aqui. Me desculpe o caminhoneiro que bateu naqueles cones e veio batendo em todos os carros que tinha na frente dele, porque estava muito bem sinalizado, tinha um funcionário do DR com a bandeirinha. Poxa vida, o motorista não viu nada disso e veio passando por cima de todo mundo e causou um strike, na verdade. E depois tivemos outros acidentes que acabam dificultando o direito de ir e vir. Às vezes, eu não estou dizendo aqui que eu não posso cometer um erro, nem você, a gente comete, às vezes é um erro, às vezes é um problema mecânico, às vezes né? Mas, poxa vida, o cara não vê cones, não vê um funcionário do DR com uma bandeira e passar por cima de todo mundo, quase que dá uma tragédia ali. Então, as pessoas também precisam se ajudar. Cada um faz a sua parte, porque senão nós vamos ter aqui uma temporada muito louca, né? Pelo que já aconteceu esse ano,
principalmente aí na BR-277, Pierre. Perfeito o seu posicionamento, Tony, porque esse foi um final de semana com tráfego bem intenso de veículos, né? Eu retornei ontem de Curitiba, onde no sábado eu fui a um casamento, e no retorno, por volta de 2h30 da tarde, eu vi uma fila quilométrica, ou melhor, uma fila praticamente litorânea, porque a fila de veículos que começava na praça de pedágio, na antiga praça de pedágio, né, não tem cobrança de pedágio hoje em dia, ela terminava aqui na cidade de Paranaguá. Isso sem contar os vários veículos que estavam acessando, então, a BR-277 através da 407 e também através da 508. Então, acaba sendo um final de semana em que tivemos um fluxo muito grande de veículos. E aí, quando, além de termos muitos veículos, o motorista não respeita a sinalização, acaba, então, ocasionando em uma viagem muito mais demorada, isso quando não em um acidente grave. Primeiro porque, em alguns momentos, Tony, a gente consegue flagrar, a gente consegue perceber, motoristas que, estou vendo uma fila aqui do lado esquerdo, então eu vou furar a fila pelo lado direito, lá na frente eu entro. Isso atrapalha quem está respeitando a fila. Segundo ponto, tem toda uma sinalização quando há um acidente, quando há obra, que não é o caso desse momento, mas quando acontece alguma intervenção na rodovia, tem toda a sinalização, que é feita quilômetros antes, inclusive da própria intervenção. E aí muitos motoristas deixam para, lá em cima eu mudo de faixa, deixa para depois, não tem problema nenhum, não prestam atenção. E aí acabam causando todo um acidente, todo um cenário que dificulta a vida de todo mundo que está passando pela região, inclusive a do próprio motorista que não respeita a sinalização. E aqui um adendo, não estou falando que foi necessariamente o caso desse acidente que aconteceu na última sexta-feira, mas acontece com frequência esse tipo de cenário, de pessoas que não respeitam a sinalização e acabam prejudicando quem está viajando aqui nas rodovias que cortam o litoral paranaense. Então é muito importante, primeiro, ter muita prudência e paciência, né, quando você transita aqui pela região, principalmente em dias com temperaturas elevadas, porque a gente sabe que a tendência é de muitos turistas nessa região do Paraná. Até porque, Tony, você sabe muito bem disso, apesar de já não termos mais aquele cenário de restrição devido à pandemia, muitas pessoas estão retornando para o litoral agora, estão passeando agora. Então é importante sim ter muito cuidado e é importante sempre respeitar a sinalização. Até daqui a pouco, meu querido. Obrigado. Aí, né?